estudantes, estamos de volta à nossa quarta semana de aula da disciplina Monografia 2. Esta semana ela tem um caráter muito importante e no qual devemos ter o maior cuidado na elaboração do trabalho final de curso, que é o artigo científico. Nós vamos abordar a ética em pesquisa e a questão do plágio. Assim, nesta nossa quarta semana, nós vamos trabalhar em continuidade a organização e redação do artigo científico. Como mencionei a vocês nas aulas anteriores, nós temos que sempre trabalhar na questão processual. Recuperamos a última versão e vamos dar prosseguimento nas semanas posteriores. Então, vamos analisar a introdução, o objetivo, o marco teórico, o percurso investigativo, que vocês já trabalharam na semana anterior. Nós vamos, então, nesta semana, analisar alguns aspectos que envolvem a ética em pesquisa, que envolve a questão do plágio e que envolve o uso das normas da BNT. Embora sejam itens separados, os três eles estão automaticamente ligados, imbricados. E tanto a ética quanto a questão do plágio, elas estarão tendo um suporte a partir das normas da ABNT, que nós vamos trabalhar com vocês em cada um desses próximos encontros das nossas próximas semanas. Embora nós estejamos nessa semana pontualmente com essa temática, ela vai retornar a todos os outros momentos da nossa disciplina. Bom, pensando então na introdução e no objetivo do seu trabalho, no marco teórico, no percurso investigativo, vocês pararam para pensar como está sendo citada a fonte que vocês utilizaram? Esse conteúdo ele vai ser recuperado posteriormente quando vocês iniciarem a discussão, os resultados e as discussões do trabalho de pesquisa. Então, esses materiais, eles são fundamentais para que você dê prosseguimento ao seu trabalho de pesquisa. É importante nós pensarmos, quando analisamos a questão tanto da ética em pesquisa quanto a questão do plágio, porque elas estão intrinsecamente imbricadas, elas estão relacionadas. Nós não conseguimos pensar em uma em detrimento da outra. E se nós pudermos fazer uma analogia, elas são recortes do mesmo tecido, ou seja, são recortes do mesmo texto. Tanto a ética quanto à questão do plágio, elas ficam intrinsecamente ligadas, porque, se nós não as citarmos adequadamente, nós estaremos cometendo um equívoco, um erro, um problema dentro da nossa proposta científica. Vamos lá, então, vamos retomar o artigo científico que vocês estão trabalhando. Vocês já redigiram a introdução, vocês já redigiram o marco teórico, vocês já redigiram o percurso investigativo. E aí, observe, você citou algum autor? Esse autor que você citou, ou essa fonte que você citou, as referências elas estão corretamente citadas? Vocês vão observar nos textos que vamos utilizar essa semana, como ela deve ser citada no corpo do trabalho e como ela deve ser citada nas referências ao final do texto. Não se preocupe, vocês não devem decorar essas normas, porque elas estão sempre em atualização. O que é importante? Vocês terem esse material em mente e, ao recuperarem esse material, vocês vão ver como vocês devem citar um artigo, como vocês devem citar um livro, como vocês devem citar o uso de alguma tecnologia. E, nesse ponto, temos uma grande cilada que, se não formos cautelosos, podemos ter alguma complicação dentro da questão ética. Vejam, com o avanço da tecnologia, e o curso de vocês mostra muito claro todo esse avanço tecnológico, nós temos facilidade no uso
principalmente do Google, por exemplo. Nós temos disponíveis vários sites, sites confiáveis e, um grande problema, sites duvidosos. Esses vocês têm que ter muita cautela, porque são prejudiciais ao trabalho científico. Mas qual é o ponto fundamental que nós temos que ter como base para um trabalho científico? Nós temos que verificar aonde buscar essas orientações, ou seja, podemos usar o Google? Sim, claro que podemos, mas preferencialmente vamos usar o Google Acadêmico. O Google Acadêmico ele tem toda uma estrutura, ele disponibiliza para a comunidade artigos, materiais fidedignos cientificamente. E nós podemos também observar, dentro dos sites confiáveis, a partir da sugestão do orientador de pesquisa, dos colegas de grupo de trabalho, e vamos procurar livros, artigos, revistas e outros de caráter científico, sempre com a preocupação de citar a fonte do trabalho e, claro, seguindo as normas da ABNT. Daqui para frente, todo o trabalho que vocês forem realizar, nós deveremos ter cautela no uso das normas. É um exercício, você tem que recuperar, você tem que fazer. Às vezes, nós redigimos de uma forma errada, aí o colega do grupo vê, olha, o artigo não citamos assim, tem que deixar negritar o nome da revista, mas isso aí é uma receita. Vocês pegam a norma e vocês confiram ao final do trabalho. E, claro, se vocês tiverem possibilidade, a hora que o texto estiver pronto, pedir para um bibliotecário fazer a correção desses materiais para vocês. Bom, pensando então nessas citações, vou apresentar para vocês alguns exemplos que são comuns na literatura e vocês já devem ter visto nos artigos que vocês leram. Nós temos um primeiro tipo de citação, que é a citação direta, ou seja, é a transcrição exata de parte do texto de uma obra consultada. Essas citações diretas, quando você transcreve pontualmente o que o autor falou, ela deve estar, se nós tivermos até 3 linhas de texto, dentro do trabalho, dentro do parágrafo. Como, por exemplo, pegar esse artigo, não vou ler o texto todo, mas olhem, esse texto ele está falando sobre a questão da abrangência, da criatividade. Inclusive, se vocês quiserem consultar essa autora, Margaret Boden, é muito interessante e ela traz ideias muito legais que vocês poderão usar tanto na trilha da ação gestora quanto na trilha da ação docente. Então, vejam, como eu sei que essa citação ela está correta? Claro que aqui nesse texto ele está com mais de 3 linhas, porque nós tivemos que fazer um recorte para vocês poderem visualizar. Vejam, então vocês coloquem aspas no início, vocês coloquem aspas no fim. Olha, mesmo assim, vejam, aqui nós temos o quê? Nós temos 3 linhas. Então, você cita dentro do corpo do texto. Claro, quando nós usamos aspas, nós temos sempre que citar a data, nós estamos recuperando porque a autora está citada acima. E nós temos que citar a página da onde o texto foi retirado. Isso é uma forma de resguardar o autor, ou seja, de resguardar cada um de vocês de não cometerem qualquer equívoco científico que possa se configurar em plágio. Então, essa já é uma primeira dica para o trabalho científico que vocês estão redigindo. Uma outra questão, e isso vocês têm, essa normatização, no projeto pedagógico do curso, que nós já vimos nas semanas passadas. Lá vocês têm as orientações de como essa citação ela deve ser feita no texto. Por exemplo, quando nós temos uma citação longa, que é aquela citação com mais de 3 linhas, existe uma outra norma para ela ser utilizada no texto. Ou seja, um recuo de 4 centímetros da margem esquerda,
A letra menor que o texto, número 10 ou número 11, normalmente nós usamos o tamanho 12 para a redação do texto científico, o espaçamento simples, que é o espaçamento bem pequeno do texto, e sem aspas, porque ele já vai ter uma outra forma de destaque no texto. Vejam, então, neste exemplo. Aqui, retomo novamente a Margaret Boden, né, essa autora que eu disse a vocês, e aí nós temos o nome da autora, nós temos o ano, nós temos a página, que nós retiramos essa parte do texto e vejam a forma como ela deve aparecer quando vocês fizerem uma citação longa no texto. É possível? Perfeitamente possível. Quando nós trabalhamos, por exemplo, com questões legais, às vezes essas citações são longas, mas elas são importantes porque nós temos que transcrever integralmente o que a legislação ou o que a resolução está tentando transmitir ao leitor. E, claro, sempre pensando no leitor. Nós temos também a citação indireta, que é uma outra forma de usarmos fontes de terceiros no nosso texto. É um texto baseado na ideia do autor e fazemos como uma paráfrase, ou seja, eu leio o autor e eu reproduzo aquele autor com as minhas palavras, mas eu digo, por exemplo, segundo Boden, em 1999, a criatividade é compreendida, etc, etc, etc. Entendeu? Eu reproduzo a ideia da autora com as minhas palavras. É como se você estivesse falando sobre o autor ou sobre os autores. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque aqui pode aparecer um grande risco de similaridade. E a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Bom, nessa questão das citações, né, quando nós temos uma citação da citação, você tem que ter muito cuidado nessa utilização. Eu, particularmente, não gosto que os meus orientandos usem isso. Eu prefiro que eles busquem o texto original. A gente costuma falar muito na área científica que é uma citação de segunda mão. Se você está citando um autor e ele já está traduzido na língua portuguesa, já existem textos desse autor que estão disponíveis para nosso acesso, é melhor você ir direto na fonte do que você falar de quem falou de alguém. Isso é um ponto muito importante. Claro, por exemplo, se você vai recuperar um autor que ele não está traduzido na língua portuguesa, aí não tem como, você tem que fazer a citação de uma outra pessoa. Mas tomem cuidado com essa questão. Quando eu disse há pouco para vocês a busca da similaridade, que é o grande problema que nós temos dentro da área científica, nós temos que nos proteger em relação a esses aspectos. E hoje nós temos muitos recursos que nos dão diretrizes, nos dão uma visão do que nós redigimos e como pode ser verificada a similaridade. Por exemplo, o Turnitin, ele é um buscador, ele é um software disponível em diferentes universidades, nas bibliotecas. Quando o nosso texto está pronto, passamos o texto nesse software e ele vai buscar similaridade. Claro que, às vezes, aparecem algumas coisas, mas a gente fica resguardado do que nós estamos citando. Nós lemos muito conteúdo e tem hora que realmente a gente confunde. Fui eu que falei isso? Foi o autor que falou? Então, nós temos que ter cautela em relação a esse aspecto. Por exemplo, os buscadores de similaridade, vocês vão ter acesso, aí quando vocês baixarem o conteúdo da nossa aula, vocês vão observar os links, vocês cliquem nesse link, tem alguns buscadores que são de acesso livre, outros são, nós temos que pagar. Por exemplo, o Turnitin, ele é um buscador de similaridade que as universidades disponibilizam
para os docentes, para os alunos gratuitamente, mas a universidade tem que comprar esse software. Ele é muito importante para vocês checarem o tanto de trabalho que vocês estão realizando. Vejam, após essa nossa discussão dessa aula, não discussão, né? Essa nossa conversa sobre a questão ética e a questão do plágio, a nossa roldana, a nossa engrenagem, ela está se complexificando. Vocês já trouxeram mais conteúdos para a aula, vocês já trouxeram mais informações, vocês já trouxeram mais outras materiais, dicas, pontuações que você e o seu grupo de trabalho poderão utilizar na redação do texto. Então, a nossa engrenagem está ficando robusta, está ficando bonita, e ela está tentando dar corpo, dar aquela finalização ao trabalho de vocês. Vocês, nessa semana, trouxeram outras informações que leram desde as nossas aulas anteriores, e agora vocês vão poder checar essas informações, se as citações, se as referências, elas estão corretas, seguindo as normas da ABNT. Então, esperamos que você, nesta nossa semana de aula, tenha compreendido a importância dos aspectos da ética e a questão do plágio, não como uma forma punitiva, mas como uma forma de orientação a cada um de vocês, para que tanto você, seu grupo de trabalho e o seu orientador se protejam de qualquer risco, de qualquer uso indevido de um conteúdo científico. E esperamos que, com isso, vocês possam ter feito uma revisão em todos os itens anteriores: introdução, objetivo, marco teórico, percurso investigativo, e checado essas informações. As citações e as referências estão corretas? Maravilha! Estamos seguindo no caminho certo, estamos construindo o nosso trabalho coletivamente e, com certeza, nós vamos ter mais novidades nas nossas próximas semanas de aula. Um beijo para cada um de vocês e até a nossa próxima aula.